Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje na nossa aula de ciências a gente vai falar sobre os órgãos vegetativos das plantas, segunda parte, tá? Dividi essa aula em duas porque o conteúdo ficou muito grande, para a gente poder absorver melhor, a gente dividiu isso aí em duas partes. Então hoje a gente vai falar sobre a folha, tá? A folha é o órgão onde ocorre a transformação dos nutrientes absorvidos pela planta em alimento, né? Então, na aula passada a gente relembrou, que a gente vai relembrar agora aqui a raiz ela absorve os nutrientes da terra, né? Nutrientes e a água. O caule conduz esses nutrientes e a água até a folha, que é onde vai ocorrer a transformação. Através da folha também a gente vai ter os processos de respiração e a transpiração. Então, vou mostrar para vocês aqui. Observem essa folha, gente. Essa foto é minha, eu mesma que tirei essa foto, uma planta daqui de casa. Se vocês observarem com bastante atenção, vocês vão ver aqui, ó, o vaso condutor principal, que vem através aqui da haste, que sustenta aqui a folha, tá? Essa parte aqui do meio é o limbo da folha. E aqui, vocês podem observar que essas nervuras que vocês estão vendo são os vasos condutores. É por onde a planta está transportando, trazendo da raiz, passando pelo caule, chegando até a folha, a água e os nutrientes. Onde na folha ela vai fazer a fotossíntese, então ela vai transformar esses nutrientes em glicose. Como? Vocês estão vendo que as folhas, em geral, com algumas exceções, né? Elas, em geral, são verdes. Por quê? Elas são dotadas de uma célula denominada cloroplasto. Então, ela tem inúmeros cloroplastos, tá? Que possuem a cor verde, graças a pigmentos que eles têm. E eles têm a capacidade de captar, então, a energia solar para fazer a transformação tanto dos nutrientes água, esses minerais que ela absorveu, juntando aí com a energia solar, ela faz a transformação disso tudo em glicose, através do processo de fotossíntese, né? Então, na folha a gente vai encontrar duas regiões principais, são o limbo e o pecíolo. No limbo é onde ocorrem as trocas gasosas, absorvendo os gases necessários para a fotossíntese e eliminando o produto final, que é o oxigênio. As nervuras que eu mostrei para vocês no limbo são os feixes de vasos condutores, que vieram desde a raiz, passaram pelo caule e por meio desses vasos a planta vai receber a água e a seiva bruta, tá? Na folha a gente vai encontrar também os estômatos. É muito parecido com estômagos, né? São os estômatos, é o órgão que a planta ela possui, são órgãos, pequenas vesículas com aberturas que vão permitir as trocas gasosas através da folha, tá? Então, são eles que vão absorver e eliminar os gases atmosféricos, oxigênio e gás carbônico, tá? Então, a gente vai entender mais pra frente que essa planta ela faz dois tipos de processo de troca gasosa, tá? Ela vai fazer a respiração e a transpiração, ela também vai fazer a fotossíntese. Então, a gente vai entender um pouquinho, só que é através dessas aberturas que vocês estão vendo aí, que não são visíveis a olho nu, tá? Isso aí foi aumentado aproximadamente 2.000 vezes no microscópio. Então, esses estômatos são os responsáveis pelas trocas gasosas na folha. Então, a gente vai falar sobre a respiração. Então, poucas pessoas compreendem essa parte da botânica, poucas pessoas entendem que as plantas, elas também respiram, tá? Durante a respiração, as plantas elas vão utilizar sim o gás oxigênio e vão eliminar gás carbônico na atmosfera. Então, elas também são seres aeróbios, né, que utilizam o oxigênio para o seu metabolismo. Então, só para lembrar, todos os seres que utilizam o gás oxigênio nas suas trocas gasosas são chamados de seres aeróbios, né? Quase todos os seres são seres aeróbios, com exceções de algumas bactérias, fungos e alguns parasitas que são anaeróbios, ou seja, que fazem a sua troca gasosa sem a presença de oxigênio. Em geral, a gente tem seres que são aeróbios, né? E a planta, ela não é diferente, ela também é aeróbia. Enquanto a fotossíntese só se realiza na presença da luz, a respiração é um processo que não pode parar, tá? Então, dia e noite as plantas respiram. E a vida não seria possível sem o gás oxigênio.
para os seres aeróbios, né? Então, se não houvesse oxigênio na atmosfera, até mesmo as plantas elas não sobreviveriam, tá bom? Então, todos os órgãos vegetativos e reprodutores de uma planta respiram. E a presença da clorofila só é necessária para quê? Para a fotossíntese. Que a gente vai falar, então, da fotossíntese. Mais uma vez, só para relembrar, nós falamos sobre esse assunto no começo do ano, mas agora é importante que vocês se recordem, né? Que a planta, ela vai se nutrir, ela vai fazer o próprio alimento, ela vai fabricar o seu próprio alimento, isso é um ser considerado autótrofo, ela fabrica, ela faz seu próprio alimento. E como é que isso acontece? Vocês estão vendo esse esquema aí? No lado direito, em vermelho, é o processo de respiração da planta, tá? Quando ela inspira oxigênio e elimina gás carbônico. E quando ela também vai fazer a evaporação através das folhas da água em forma gasosa, tá? E do lado esquerdo, em azul, como vocês estão observando, é o processo da fotossíntese, no qual, vamos frisar, gente, na fotossíntese, a planta, ela absorve água e sais minerais pelas raízes, tá? Transporta até a folha, onde na folha os cloroplastos absorveram a energia solar e vão transformar esses nutrientes em glicose, que é o alimento da própria planta, eliminando na atmosfera o resultado final da fotossíntese, que é o gás que é o oxigênio, perdão. Tá? Então ela inspira gás carbônico e elimina oxigênio. Isso na fotossíntese. Tá? O processo de respiração das plantas é outro processo metabólico, assim tal como o nosso, tá bom? Nós também realizam um processo de respiração. Vocês vão encontrar informações sobre isso no livro de vocês, na página 233, tá? Tá lá a respiração das plantas, para vocês continuarem lendo aí para a gente não perder mais tempo falando sobre isso. Órgãos reprodutivos das angiospermas. A gente falou na nossa aula retrasada sobre os tipos de plantas, a gente tem essa divisão, gimnospermas, angiospermas, briófitas e pteridófitas, e a gente sabe que as angiospermas são as plantas que produzem flor, fruto e semente, ou seja, quase todas as que nós conhecemos, né? Então, a gente vai entender só um pouquinho sobre a flor em si, tá? Que é o órgão de reprodução da planta. E na porção superior do pêndulo é dilatada, vai receber o nome de receptáculo floral. E no receptáculo se prendem vários elementos que vão formar uma flor completa. E o conjunto desse grupo de elementos florais vai ter o nome de verticilo floral. Então, aqui, ó, só para vocês verem aqui, óvulo, sépala, a antera e ali, ó, os grãos de pólen na ponta, tá? Uma flor completa, ela possui verticilos de proteção e verticilos de reprodução, tá? Os de proteção compreendem o perianto, formado por cálice e corola. Vocês estão vendo aqui, ó, cálice. Essa parte que segura ali a flor embaixo, tá? Forma de cálice mesmo, como se fosse uma taça. Eles são responsáveis, então, pela produção dos verticilos reprodutores, que são delicados e servem também para atrair os insetos e animais polinizadores, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o androceu e o gineceu. Aqui, vocês estão vendo a parte reprodutiva da flor. Olha aí, gente. Ó. Androceu, na parte superior. O androceu é a parte masculina, tá? Onde vão ser formados os grãos de pólen. E o gineceu é a parte feminina, onde são formados os óvulos, tá? Então, nos ovários, a gente vai ter o androceu, que é formado por um conjunto de estames. Cada estame possui em sua estrutura um filete, né? Uma linhazinha fininha, que sustenta a antera. É na antera que estão os sacos polínicos e é onde ocorre a formação
minúsculos grãos, que a gente chama de grãos de pólen. E o gineceu é formado por um ou mais pistilos, e cada pistilo possui 3 partes: o estigma, o estilete e o ovário. O estigma é a parte de cima, onde vão se fixar os grãos de pólen, tá? Graças ao quê? A uma substância viscosa produzida ali, que é justamente o que as abelhas vão retirar da flor, tá? Que é o néctar. Então, esse néctar, ele é viscoso justamente para quê? Para agarrar ali os grãozinhos. Quando as abelhas, elas vão retirar o néctar, ele se fixa nas patinhas delas, e aí quando elas voam, elas transportam os pólen nas patinhas, tá? Então, elas fazem o processo de polinização sem querer, elas não fazem isso intencionalmente, tá? Elas acabam ficando com as patinhas cheias de grão de pólen, né? A gente acabou de falar sobre o gineceu. Então, se fixam nas patinhas delas, elas vão levar no voo delas para uma outra flor. E aí, quando esses grãos de pólen caem na parte feminina de uma outra flor, ela vai fazer, então, a polinização, tá? Ela vai fertilizar essa flor. Mas não são só as abelhas que são agentes polinizadores, que fazem a polinização. A gente tem também morcegos, a gente tem alguns pássaros, como o beija-flor, entre outros pássaros também, tá? A gente vai ter a dispersão de sementes, que a gente vai falar depois, que ocorre também através da ingestão, ou seja, o pássaro ele comeu o fruto, aí a semente fica, passa pelo tubo digestivo desse pássaro, ela é resistente aos ácidos que ela tem, que o pássaro produz no estômago, e aí essa semente. Então é isso aí, pessoal. Essa última imagem que vocês estão vendo aí, nos vegetais, o óvulo não é a célula gamética como nos animais, tá? É uma estrutura que protege o gameta feminino da planta, que é a oosfera. Então, vocês estão vendo aí o gineceu, tá? Deixa eu ampliar um pouco mais aqui para vocês. Para quem tem o livro, pode ver aí também na página 242, tá? Aí vocês estão vendo o gineceu, o estigma da flor, tá lá em cima o estilete, e lá embaixo, que é o ovário, né? Onde ela vai produzir os óvulos, e dentro dos óvulos, a oosfera. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido o tema da nossa aula de hoje. Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos na nossa aula. Eu vou propor para vocês um experimento para a gente fazer. Um beijo e até a próxima.